Amanhã é o Dia Mundial do Consumidor. Vários eventos vão marcar essa semana que está começando em relação a direitos e deveres dos consumidores. Um desses eventos é uma conferência estadual sobre os direitos do consumidor. A gente vai conversar agora ao vivo com Ana Paula Reiban, que tem mais detalhes sobre essa conferência, que é organizada pela Defensoria Pública, que tem um núcleo de defesa do consumidor também, né, Ana? Bom dia para você. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos. É um evento organizado por várias entidades, inclusive pelo Ministério Público Estadual. E esse evento vai discutir os 26 anos do Código de Defesa do Consumidor. Aqui com a gente está a promotora de justiça, a doutora Araína D'Alessandro, que também é coordenadora do Centro de Apoio Operacional ao Consumidor do Ministério Público. Bom dia, doutora Araína. Quais os desafios ainda do Código de Defesa do Consumidor? Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. O Código de Defesa do Consumidor agora em setembro completou 25 anos, em 2015 estamos caminhando para os 26 anos. É muito pouco em se pensando em maturidade de um sistema legal. Muita coisa mudou também ao longo desses 25, quase 26 anos. Registramos inúmeros avanços, inúmeras conquistas, como podemos citar a portabilidade, que teve impacto muito grande na vida dos consumidores. Hoje todos os produtos são etiquetados, têm prazo de validade, tem informações mínimas para o consumidor, os produtos podem ser fracionados, mas os desafios ainda são muitos. Nesse período veio o comércio eletrônico e hoje se fala muito nas reclamações vencedoras em todos os rankings, que são as telefônicas e os planos de saúde. Então os desafios são muitos, mas a gente pode destacar planos e seguros de saúde e telefônicas. Essa questão do comércio eletrônico mesmo mostra que o código ele precisa ser atualizado constantemente, né, doutor? Na verdade, o código é uma legislação muito avançada e a partir da interpretação do próprio código é possível se estabelecer regras e se defender o consumidor, que é o propósito do Código de Defesa do Consumidor. Ele trouxe o nome defesa como título da legislação. Então, o que o CDC traz de pilar de princípio básico são conceitos como, por exemplo, da vulnerabilidade do consumidor, que para a legislação é considerado sempre vulnerável perante o fornecedor, o conceito da hipossuficiência técnica do consumidor, o que permite inclusive a inversão do ônus da prova, isto é, o fornecedor que tem que provar e não o consumidor, quando verificado alguns requisitos. Doutora, quais exemplos práticos aí a senhora pode citar, né, de problemas mais comuns que os consumidores ainda enfrentam? As maiores reclamações são de telefônicas, cobranças indevidas, dificuldades na qualidade dos serviços, em relação a planos de saúde também. Ainda é comum a gente encontrar aí algo tão simples assim nas vitrines das lojas que não expõe os preços dos produtos. Isso é um desrespeito também ao código. Sem dúvida. Inclusive o Ministério Público, através do Centro de Apoio Operacional do Consumidor, tem uma operação chamada Proconsumidor, que é uma operação já antiga no âmbito do Ministério Público, remonta a 2007, onde nós percorremos todo o estado em parceria com algumas instituições, Visa, Procon, e vistoriamos supermercados, panificadoras, farmácias. Essas operações são amplamente divulgadas pela imprensa do estado do Tocantins e é comum se verificar esse tipo de violação. Doutor, o Sidney tem um comentário para fazer, vamos ouvi-lo. Exatamente, promotora, bom dia para a senhora. A senhora tocou em um assunto, a Operação Proconsumidor. Na semana passada nós acompanhamos em nossos telejornais o resultado dessa operação. Temos até imagens que a gente vai rever agora. A Ana tocou, por exemplo, em assuntos que irritam o consumidor, que é a falta de preço, mas no interior, 21 locais entre supermercados, enfim, foram visitados. Só em Paraná, aliás, lá na região sul, na divisa com Goiás, sendo que desses 21, 15 locais foram autuados. Produtos que estavam com a refrigeração inadequada, sem rótulo, sem informação, vencidos. Na opinião da senhora, falta também no caso, não só o consumidor, mas quem vende, né? O empresário, o comerciante, saber também dos deveres que ele tem? Sem dúvida, Sidney. Essa operação é uma constante, é contínua no âmbito do Ministério Público. A gente atende sempre solicitações de promotores de justiça quando verificam no interior esse tipo de violação e nos deslocamos
o Centro Operacional de Apoio do Consumidor, junto com esses órgãos que eu já citei, mas principalmente a Vigilância Sanitária Estadual e o PROCON. Esses estabelecimentos eles são autuados, interditados e se informa geralmente no primeiro dia da operação a uma reunião de alinhamento aos fornecedores e aos próprios consumidores sobre os seus direitos, mas principalmente aos fornecedores, os seus deveres e as suas obrigações. Doutora, quais órgãos os consumidores podem recorrer, além do PROCON? Sim, nós temos o PROCON estadual, em alguns municípios como em Palmas, já temos PROCON municipal. Existe também a Defensoria Pública, que atua no individual, e o próprio Ministério Público. O Ministério Público, no âmbito do direito do consumidor, atua na tutela difusa, na tutela coletiva, mas nós também recebemos representações individuais, até porque essas representações, essas declarações individuais nos auxiliam no trabalho coletivo. É isso que eu ia te perguntar, muitas vezes a gente tem dúvida, né? Em que casos cabe levar ao PROCON, em que casos cabe levar à Defensoria ou ao Ministério Público? Então, o Ministério Público atua no difuso e no coletivo, mas nós não deixamos de receber também as reclamações individuais e fazemos, sobretudo, esse trabalho de orientação e de informação do consumidor. O Ministério Público atua no âmbito do direito do consumidor em diversas promotorias de justiça instaladas em todas as comarcas do estado do Tocantins, algumas únicas ou cumulativas, onde o promotor de justiça atua em diversas áreas, e outras especializadas. E nós contamos aqui em Palmas com o Centro de Apoio Operacional aos Promotores de Justiça, que eu coordeno, é um mandato de 2 anos, eleito pelo Colégio de Procuradores de Justiça. Nós temos um site também do CAUCOM e no próprio site do Ministério Público existe um campo da ouvidoria onde recebemos reclamações. Sobre a palestra de hoje à noite, quem pode participar e qual o local? O evento é uma iniciativa do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, que foi instalado no estado do Tocantins no ano de 2005, por adesão do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil, Visas, PROCONs. E escolhemos essa semana do Dia Mundial do Consumidor para diversos eventos, dentre eles essa conferência estadual, onde nós trazemos o Dr. Ricardo Murichita, que é referência no âmbito do direito do consumidor. Ele foi chefe do Departamento de Proteção ao Consumidor do Ministério da Justiça, faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é advogado, professor universitário, tem mestrado nessa área, doutorado. O link para as inscrições está no site do Ministério Público. As inscrições podem ser feitas até às 14 horas, é gratuito e aberto ao público em geral. O local? No Ministério Público, no auditório do Ministério Público. Muito obrigada. A gente falou então com a promotora de justiça, doutora Araína D'Alessandro, sobre o evento de hoje à noite relacionado ao Código de Defesa do Consumidor, que completará 26 anos. A palestra vai ser às 7h30 da noite no Ministério Público. Sidney, com você. Obrigado, Ana. Já já a gente vai conversar mais uma vez com você sobre outras informações. Até logo. A gente vai para um rápido